So fucking blow those words out the back of your head. Quem não se admite ignorante precisa depois se admitir idiota. Quem não se admite idiota precisa depois se admitir manipulado. Quem não se admite manipulado precisa depois se admitir cúmplice de crime. Quem não se admite cúmplice de crime precisa depois se admitir delinquente. Quem não se admite delinquente precisa depois se admitir bandido. E assim por diante, na escalada possível do ativismo juvenil, o tamanho do esforço psicológico necessário para a própria salvação vai aumentando de acordo com o nível de estupidez e presunção alcançado. Os comunistas são grandes mestres em transformar qualquer ignorante em bandido a seu serviço, principalmente depois que Herbert Marcuse percebeu que o proletariado industrial, a massa de manobra original de Karl Marx, travessão já estava corrompido pelas benesses do capitalismo e que a nova classe revolucionária poderia ser formada por todos que tivessem qualquer tipo de frustração psicológica, intelectuais, estudantes, mulheres, gays, crianças, prostitutas, drogados, estupradores. Bastava organizá-los para destruir o sistema. No Brasil, como a estratégia de Antônio Gramsci de infiltrar militantes nos sistemas de ensino e comunicação, foi altamente bem sucedida nas últimas 4 décadas. Milhões de jovens estudantes já foram reduzidos ao estado de boçalidade necessário para atender prontamente a primeira voz de comando, por mais que ela venha dos cantores de churrascaria da UNE, do movimento Passe Livre, da juventude do PT, do PSOL, do PST ou do PCO, revoltados contra tudo que não presta. Eles não perdem a chance de reforçar tudo que não presta. É natural que um povo que se sentir ludibriado sem saber por quem tem um fundo e dolorido anseio de moralidade, com um pouco de esperteza, esse anseio pode ser pervertido em desconfiança, a desconfiança em ódio, o ódio em instrumento de destruição sistemática de lideranças indesejáveis. A horda de jovens que aderem real ou virtualmente às manifestações organizadas pelos partidos comunistas brasileiros, sob o pretexto de combater o aumento do preço da tarifa de ônibus, imagina-se lutando em favor dos pobres, quando está apenas sendo usada por manipuladores profissionais e propagandistas partidários em busca do mesmo poder político que, onde quer que tenha sido alcançado por seus similares, só fez piorar a vida dos pobres. O terrorismo, defendido abertamente por Marx, não é o lado lamentável de uma manifestação pacífica, como a grande mídia quer fazer crer. Ele é a essência e a razão de ser do ato, legitimado pela presença numerosa de desavisados, os idiotas úteis, diria Lenin, mais ou menos pacíficos, acatar suas reivindicações, ou mesmo dialogar com seus líderes a respeito, como faz o prefeito Fernando Haddad, é ensinar à população que o terror compensa, que é muito mais grave do que o aumento de 20 centavos na tarifa de um serviço pelo qual a população vai pagar de qualquer jeito, seja como consumidora, seja como contribuinte, sendo que, neste caso, sem saber quanto está pagando e muito mais sujeita ao esquema de compadrio empresarial e falta de transparência do Estado no trato das verbas públicas. Os jovens da horda, no entanto, meninos mimados acostumados à ideia de ter todos os direitos, inclusive o de exigir todos os
direitos para si ou para os outros, e nenhuma obrigação. Não querem saber disso, é claro, nem da inflação de alimentos que vem afetando o bolso dos pobres muito mais do que qualquer outra coisa. Aprenderam desde cedo a colaborar cegamente com o crime e não vai ser agora que vão se informar antes para não fazê-lo. Se nunca estudaram a obra de Marx, Lenin, Marcuse, Gramsci e demais intelectuais comunistas que inventaram o Brasil de hoje, do qual o Lula ainda é o maior líder, que dirá a crítica de seus legados, incluindo como chegamos ao estado de calamidade e abuso geral, contra o qual imaginam se revoltar dessa maneira estupidamente alienada. Naturalmente, pouco lhes importa ainda se passada semana inicial de terrorismo, o PT e o PCdoB, para evitar danos à imagem de Haddad, tenham decidido assumir o comando do movimento e mudar sutilmente o sentido dos protestos, cujos alvos passam a ser a polícia militar e o governador Geraldo Alckmin, a verdadeira liderança indesejável que se quer odiosamente destruir. Os jovens ativistas amam tanto os oprimidos quanto odeiam todo tipo de conhecimento necessário para ajudá-los. Preferem ser cúmplices de bandidos a reconhecer antes tarde do que nunca a própria ignorância. É por isso que eu digo, o perfeito idiota brasileiro é aquele que quer remediar um problema que ele não sabe qual é, com um remédio que ele não sabe para que serve, receitado por um médico que ele não tem a menor ideia de quem seja, e ainda está convicto e orgulhoso de fazer a sua parte para salvar o país. Parabéns, seus manés. O país agradece. Vamos pra rua protestar, deixar a barba crescer, parar em qualquer lojinha, comprar camisa do Tchê. Eu sou rebelde da revolução, me dá o lanche e o cinquentão. Sou feminista, socialista, LGBT, odeio o capitalismo e voto no PT. Tá tudo errado neste mundo, eu vim aqui pra consertar. Li meia dúzia de livros e já tô pronto pra ensinar. Fazer protesto eu tenho tempo de sobra. Sou estudante, maconheiro ou só massa de manobra. Reacionário, olha o respeito, veja bem a minha barba. Sou perigoso, estou disposto a pegar até em armas. Ser comunista, simplesmente eu tô acima da razão. Ateu, pseudo burro, revoltado, anticristão. Vamos pra rua protestar, deixar a barba crescer, parar em qualquer lojinha, comprar camisa do Tchê. Eu sou rebelde da revolução, me dá o lanche e o cinquentão. Sou feminista, socialista, LGBT, odeio capitalismo e voto no PT. Eu voto no PT.